Jó capítulo 1, versículos 6 a 8, começando no 6, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E oremos. Amado Pai, nosso Deus querido, obrigado pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque ela é viva e eficaz. Ajude-me agora, me dando do Teu poder, para que eu possa pregar ao Teu povo. Nos dê ouvidos para ouvir, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Nós estamos de volta da nosso estudo sobre evitando decepção, e nós estamos na segunda parte. Na semana passada nós vimos as raízes e os resultados de decepção em nossas vidas, e hoje nós vamos ver o remédio para a decepção. Decepção é algo extremamente desagradável, mas é algo que é extremamente evitável. Decepção é evitável, não é algo que você precisa necessariamente, inevitavelmente, ser fadado a sofrer o tempo todo, o resto da sua vida. A diferença que existe entre decepção e engano é muito sutil. A diferença é a seguinte: decepção, deixa eu dar o engano primeiro. O engano é quando outra pessoa lhe engana. Decepção é quando nós nos enganamos. Decepção é quando a gente engana nós mesmos. Não é outra pessoa que está enganando, somos nós que nos enganamos. E é justamente isso que torna a decepção ainda mais desagradável, mas igualmente torna ela mais evitável, uma vez que parte de nós mesmos. E na semana passada nós fizemos raízes e resultados, usando a história que Jesus contou sobre os obreiros que começaram a trabalhar. E os obreiros que começaram a trabalhar no começo do dia ficaram decepcionados, porque eles receberam o mesmo que os trabalhadores que foram contratados no finalzinho do dia. E eles ficaram decepcionados, não havia motivo, eles que se iludiram, eles mesmos que se enganaram, não foi o pai de família que havia enganado a eles. Tem a diferença entre decepção e engano. O pai de família não falou: você trabalha de manhã e de tarde e eu vou pagar você mais. Ele não falou isso. Ele nunca falou isso. Então quem fez o engano foram os próprios trabalhadores que se enganaram. O pai de família não tinha culpa na história. Ele simplesmente fez o que ele foi fazer. Nada lhes foi prometido, nada sequer foi insinuado. Então você veja como a decepção começa com nós mesmos. Quando nós nos iludimos, quando nós nos enganamos, então isso faz a coisa muito mais fácil de remediar, muito mais fácil de evitar. Então vamos ver o remédio hoje e vamos ver algumas coisas curtas, coisas rápidas, curtas, mas que são muito importantes. Olha comigo no versículo 8, onde nós temos aqui esse relato interessante, onde Satanás apareceu para prestar contas a Deus. Satanás foi prestar contas com Deus. Olha comigo no versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus, perante Satanás, ele começa a se gabar de Jó. Não é isso que a gente vê aqui? Ele começa a se gabar. Ele fala: Satanás, observou Jó? Jó, um cabra bom, homem íntegro, meu servo, chamo ele de servo. Meu servo Jó. Não tem ninguém na terra igual a ele. Ele é íntegro, é reto, ele teme a Deus, ele desvia do mal. Deus estava se gabando de um homem. Agora me diga uma coisa: Jó era perfeito? Não. Jó era um pecador como eu e você? Com certeza. Jó tinha suas falhas, suas fraquezas? Claro que ele tinha. Jó era farinha do mesmo saco que eu e você. A questão que eu estou trazendo aqui é que Deus não estava focando, se concentrando
Eles não estavam colocando um microscópio nas falhas humanas. Ele não estava reparando nas fraquezas de Jó. Ele estava se focando nos atributos positivos de Jó. Jó poderia ser um homem pecador, um homem com falhas, com fraquezas, mas Deus descreveu ele como sendo um servo íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso não quer dizer que Jó era perfeito, quer dizer que Deus estava olhando e focando no ponto positivo de Jó. E isso que nós devemos fazer também. Nós devemos focar mais nas qualidades daqueles que são fiéis e íntegros. Porque se a gente for começar a focar nos defeitos e nas falhas e fraquezas um dos outros, a gente vai ter grandes decepções. Inclusive comigo. Você começa a olhar muito de perto o pastor, você vai ver que eu tenho uma falha. A minha modéstia. Eu sou muito orgulhoso da minha modéstia. Entendeu? Você vai perceber que todos nós temos falhas. Eu tenho, você tem. Então, em vez de focar nas fraquezas, nos problemas, nos defeitos, nós temos que focar nas coisas positivas. Porque as coisas negativas vão sim decepcionar a gente. Porque todos nós, assim como Jó era um pecador. Jó, se não fosse pela graça de Deus, Jó teria morrido, e ele morreu, ele estaria no inferno. Hoje ele está no céu, mas ele estaria no inferno. Porque Jó, como eu e você, era um pecador, ele era alguém que não merecia, na realidade, esses elogios todos de Deus. Mas Deus estava focando, e nós devemos fazer isso. Se nós não fizermos isso, nós vamos arriscar nos tornarmos céticos e duvidando de todo mundo. Céticos em que a gente não vai acreditar em ninguém, a gente não vai colocar fé em ninguém, a gente não vai achar que ninguém vai dar em nada, não vai achar que todo mundo não presta igual o fulano, a cicrano, que todo mundo é freio no mesmo saco, que ninguém presta para nada. E há um problema com isso, que nós vamos sofrer decepções e vamos nos tornar pessoas amargas. Decepção em nossas vidas tem um poder de tornar-nos como vinagre. Alguém já tomou um copo de vinagre e tomou vinagre? Eu te garanto, tome um copo de vinagre e tira uma foto. Vai ficar assim, sua cara fica assim, ó. Vai parecer uma passa. Aquelas passas encolhidas ou engeladas. Por quê? Decepção. A gente tem uma dose grande o suficiente de decepção, aquilo vai nos tornar pessoas amarguradas e decepcionadas com todo mundo. Então temos que ter cuidado, temos que lembrar daqueles que não nos decepcionam. Sim, pessoas em nossas vidas nos decepcionam, mas vamos focar naqueles que não nos decepcionam. Naqueles que são fiéis e são íntegros, que são tementes a Deus, que desviam do mal. Aqueles como Jó, digamos assim. Segunda coisa que eu quero falar sobre como remediar a decepção, a gente vai encontrar lá em Salmo 103. Olhe comigo no Salmo 103. Ele fica entre o Salmo 102 e o 104. E nós queremos o versículo 14. E a próxima coisa para lembrar, para a gente remediar essa questão de decepção. Lembre-se daqueles que não nos decepcionam. Você acha que ninguém aqui decepcionou Deus? Você acha que ninguém na Bíblia decepcionou Deus? Mas Deus aqui está escolhendo olhar e elogiar e se gabar de Jó e não nos defeitos dele. A segunda coisa que vamos ver, reconheça com o que lidamos. Vamos reconhecer com o que estamos lidando aqui nesse mundo. Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece, falando sobre Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Deus sabe quem somos e Deus sabe o que somos. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe o que nós somos, como nós funcionamos, como nós pensamos. Deus conhece, Deus sabe, conhece a nossa estrutura. E Deus fica entristecido com o nosso pecado. Eu não estou aqui querendo menosprezar o pecado, mas entenda, lembre-se, qualquer que seja o pecado, o nosso pecado entristece Deus. Seja ele grande ou pequeno, aos meus olhos, aos seus olhos, Deus fica entristecido com o nosso pecado. A gente lê lá em Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
Veja bem, se está mandando a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é Deus, é a terceira pessoa da Trindade, é o mesmo Deus que Deus Pai, é o tanto Deus quanto Deus Filho, e se está mandando a gente não entristecer, é porque nós temos a capacidade, nós temos como entristecer Deus. Agora, veja o seguinte, como é que fala aqui, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí continua, no 31. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então aqui tem uma lista que não é exaustiva, é só alguns exemplos de coisas que nós podemos fazer para entristecer Deus. Então entenda, o pecado entristece Deus. Deus fala, aqui fala em Salmo 103, 14, Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe que nós somos pó. Nós somos fracos, somos pecadores. Nós vamos entristecer Deus. E sim, Deus fica triste com o nosso pecado, mas Deus nunca fica surpreso com o nosso pecado. Entenda isso. Quando você peca, Deus não fica lá... Eu nunca esperava isso dele. Ele conhece nossa estrutura. Mais uma vez, eu quero frisar, eu não estou menosprezando o pecado, eu não quero diminuir o mal do pecado. Mas a gente entristece Deus quando peca, mas a gente não surpreende Deus. Não é nenhuma surpresa para Deus quando nós pecamos. É interessante quando Adão e Eva pecaram, tomaram do fruto proibido. Deus foi passear no jardim no finalzinho do dia, e a Bíblia fala que Adão e Eva se esconderam dele, e ele simplesmente falou, Adão e Eva, onde é que vocês estão? Ele sabia exatamente onde eles estavam. Ele sabia exatamente o que havia acontecido. Veja bem, Deus não estava surpreso. Deus não ficou surpreso. E o grande problema é que nós ficamos surpresos quando alguém nos decepciona. Nós ficamos surpresos porque, o fulano mentiu para mim, o fulano me enganou, o fulano me passou uma rasteira, o fulano... Gente, se Deus não fica surpreso com o nosso pecado, nós temos que nos lembrar e reconhecer com o que estamos lidando. Estamos lidando com uma estrutura humana, estamos lidando com seres falhos, estamos lidando com seres pecadores, pecaminosos, ímpios, rebeldes, teimosos. Eu estou falando de você e eu. Não estou falando de alguém que... pastor, está falando de nós aqui dentro. Deus não fica surpreso. Eu quero frisar pela terceira vez. Eu não estou menosprezando. Eu não estou dizendo que não há problema. Há problema porque isso entristece Deus. O pecado entristece Deus. O pecado não só entristece Deus, mas o pecado vai entristecer você e eu. Porque o pecado traz consequências. Não existe pecado sem consequência negativa. Não existe. Pastor, mas no meu caso, se um dia houver um pecado e não houver consequência negativa, ou seja, alguma espécie de morte, alguma espécie de disciplina, então Deus é um mentiroso e a sua palavra não é verdadeira. E se esse é o caso, vamos fechar a Bíblia, vamos fechar a igreja, vamos abrir aqui um clube, porque estamos perdendo tempo. Se Deus é mentiroso e a sua palavra não é verdadeira, estamos fazendo o que aqui? Então vamos meter o pé na jaca, vamos viver, porque amanhã vamos morrer, vamos aproveitar, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Então a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Bíblia fala que Deus açoita todo aquele que recebe como filho. A Bíblia fala que todo pecado vai ter o seu julgamento. E não vai ser só no tribunal não, gente. Vai ser aqui na terra. Nós vimos quando fizemos o estudo no livro de Gênesis, a gente viu na vida de Isaac, o que aqui se faz, aqui se paga. A gente vê isso na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Isaac. Aqui. Então o pecado entristece Deus, o pecado entristece a gente, mas lembre-se, o pecado entristece uns aos outros. Quando nós decepcionamos pessoas ao nosso redor.
irmãos na igreja, familiares, amigos. E a decepção vem através do pecado. Ninguém nunca decepcionou alguém a não ser pelo pecado. Eu estou decepcionado com você, você fez uma coisa muito boa. Alguém já ouviu isso? Você me contou a verdade, isso me decepciona muito. Só se for num filme de comédia. Mas na vida real, decepção vem através de um pecado, através de um erro, de uma decepção. Então entenda, nós estamos lidando, e nós temos que entender que Deus não fica surpreso. Então nós temos que baixar um pouquinho a nossa expectativa. Baixar um pouquinho a nossa expectativa ao saber que nós estamos lidando com seres humanos. Mais uma vez, Salmo 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe com quem está lidando, e nós devemos também nos lembrar com quem estamos lidando. Estamos lidando com um bando de pecador, rebeldes, cabeça dura, teimosos, que todos nós somos. Deus fica triste, mas não fica surpreso. Como nós já vimos na semana passada, o nosso pecado vem, a nossa decepção vem quando nós nos iludimos. Nós criamos uma imagem de super crentes. Por isso que muitas vezes você vê pessoas que ficam decepcionados com Deus, porque eles começam a colocar muita fé em um homem. Aí aquele homem comete um erro e os decepciona. E eles, o problema é isso. A única pessoa que não vai nos decepcionar, sabe quem é? Deus. E se a gente focar em Deus, e se a gente se concentrar em Deus, e a gente esperar em Deus, nós vamos ver que Ele nunca nos decepciona. O resto vai ter decepção. Ou decepção é possível. Decepção vem quando a gente eleva muito alto a expectativa. E é difícil a gente às vezes sair ileso disso. Então, isso faz toda a diferença na hora de evitar a decepção. A gente atribuir a pessoas coisas que não são cabíveis a essas pessoas. O que fazer então, pastor? Bom, o que fazer? Fique de olhos bem muito abertos. Não ignore sinais. Onde tem fumaça, tem o quê? Tem fogo. Às vezes na minha vida, que eu sofri decepções, olhando para trás com uma cabeça fria e a poeira assentada, eu começo a perceber que houveram sinais e sinais e sinais e sinais, fumaça e fumaça e fumaça. Mas quando você ignora a fumaça, você está se preparando para ter decepção. Então não ignore os sinais, gente. Tem fumaça porque tem fogo. Se você ignora o sinal, você vai ter decepção. Vai ter. Porque a fumaça é sinal que tinha um fogo. E se você ignora a fumaça, você vai ver que tinha um fogo. Então fique atento. Não ignore ou despreze o conselho e a visão de terceiros. Pessoas que vêm e digam, olha o fogo, olha a fumaça. Não, você não entende de nada. Não despreze a visão e os conselhos de outras pessoas. Porque talvez você não está enxergando a fumaça, mas todo mundo está enxergando a fumaça. Está todo mundo enxergando a fumaça, cheirando a fumaça, está com fumaça no olho, está com aquele cheiro de fumaça. Só você que não consegue enxergar ou cheirar a fumaça. Não porque não tem fumaça, mas porque você escolheu. Você escolheu ignorar os sinais, escolheu ignorar o conselho e a visão de outros. E reconheça que você pode estar cego para algumas coisas. E se a gente reconhece que nós podemos estar cego para algumas coisas, e a gente ouve o conselho e a visão de outras pessoas, e visão, não estou falando alguém teve um sonho, não é esse tipo de visão. Visão assim, a pessoa está vendo a fumaça, você não está, mas tem gente que está vendo. E estão indo até você avisar, e você escolhe não ouvir. Isso não é bom. Então,
Eu digo esses 3 avisos: não ignore os sinais, não ignore o conselho, não ignore o fato que você pode estar cego, especialmente onde há envolvimento emocional ou romântico. Porque o amor é cego, mas o amor também é burro. Quando você se envolve emocionalmente, romanticamente com alguém, muitas vezes você fica cego e surdo. Você não vê a fumaça, você não ouve o conselho, você fica sem cheirar a fumaça, é perigoso. Tá? Então cuidado. Mas em qualquer área, mas especialmente quando existe um interesse maior, fica mais fácil a gente cegar. Olhe comigo para 1 Coríntios capítulo 10, vamos ver outra coisa que podemos usar para remediar a decepção. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Perceba do que nós somos capazes. Perceba do que você é capaz. E individualmente do que nós somos capazes. 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Não só as pessoas são fracas e falhas, como nós vimos, entenda isso, registre isso. Todo mundo é fraco e falho. Não só eles são, nós somos. Nós somos. Olha aqui o que fala no versículo 13. Não venha sobre vós tentação, senão humana. Isso quer dizer o seguinte: ninguém aqui tem uma tentação que já não foi tentado em outra pessoa. Ninguém aqui tem uma tentação que foi a primeira vez na história da humanidade que você teve aquela tentação. Toda tentação que alguém tem, outras pessoas já tiveram. As mesmas tentações que você tem, eu tenho. As mesmas tentações que eu tenho, você tem. Não há tentação, fala aqui, senão humana. Isso é o que está dizendo. Pastor, mas essa tentação, ela é muito... você está reclamando, é insuportável. É você, mas toda a humanidade tem essa tentação. Não é só você não que está passando por essa provação. Não é só você não que está passando pela tentação. Não é só você não. Você não foi o descobridor da tentação. Toda a humanidade sofre tentação. Agora nós temos aquela mania de isolar e achar que não, o meu caso é especial. Não, o meu caso não é especial. Aqui está dizendo, não veio sobre vós tentação, senão humana. Qualquer tentação que você está padecendo, é comum para todo mundo. No mundo e aqui nessa igreja. É comum para todos. E aqui está dizendo que Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis. Quando a gente cai em tentação, é porque nós escolhemos cair em tentação. Não, pastor, essa é uma tentação que eu não pude resistir. Foi, eu não pude resistir. É sério, eu não pude resistir. É verdade. Você jura, eu juro, bota a mão na Bíblia, eu boto a mão na Bíblia. Acabou de chamar Deus de mentiroso e infiel. Cuidado onde você pisa. Porque aqui está dizendo que Deus é fiel e não vos deixará tentar acima do que podeis. Então se você caiu naquela tentação, você não precisava ter caído, porque Deus não deixaria você ser tentado se você realmente não pudesse resistir. Se Deus permitiu aquela tentação, você caiu porque você escolheu não tomar o escape. Não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Nós podemos suportar qualquer tentação. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Porque Deus não permite sermos tentados acima do que podemos suportar, e junto com a tentação, Ele dá a saída, Ele dá o escape. Agora, se você escolhe dizer não para o escape e ir para o pecado, não, pastor, mas eu não pude resistir. Está chamando Deus de mentiroso e infiel. Eu teria muito cuidado de tomar essa posição. Fala, Deus, você foi infiel e sua palavra é mentirosa. Eu não quero estar perto de você
quando Deus vier te visitar para acertar as contas com você. Chamar Deus de mentiroso e infiel. Então, as pessoas são fracas, mas nós também somos fracos. E lembre-se disso. Qualquer pecado das pessoas que venha nos decepcionar, nós somos capazes de cometer aquele mesmo pecado. O fulano me decepcionou porque ele fez isso. Você é capaz de fazer a mesma coisa ou até pior. Fulano me decepcionou porque ela fez aquilo. Você é capaz de fazer a mesma coisa, se não pior. Entenda? Nós somos capazes de cometer qualquer pecado debaixo do sol. Você. Eu conheço um pastor. Eu conheço pessoalmente. Ele hoje está preso numa prisão de alta segurança, cumprindo uma pena de 15 anos. Ele decepcionou muita gente. Muita gente ficou muito decepcionada com ele. Mas qualquer uma dessas pessoas que ficaram decepcionadas com ele tem a capacidade de cometer o mesmo erro que ele cometeu. E parar atrás das grades do mesmo jeito que ele parou. Então entenda. Não veio sobre vós tentação senão humana. Então nós somos capazes de cometer qualquer pecado que qualquer pessoa comete que venha a nos decepcionar. Não seria bom que a gente ficasse decepcionado conosco. Porque nós temos a mania de ser muito misericordiosos com nós mesmos. A gente tem uma facilidade de ficar decepcionado com as outras pessoas, não conosco, com nós mesmos. Então vamos lembrar disso. Vamos lembrar, antes que a gente fique decepcionado porque o fulano fez, o que a fulana fez, nós somos capazes de fazer a mesma coisa ou pior. E se a gente olhar direitinho, nós já decepcionamos pessoas também. Só que nossa memória é curta quando se trata de nós. Como eu disse, nós somos muito misericordiosos. Nós somos muito lenientes. Nós somos muito pacientes quando se trata de nós. Quando é outra pessoa, a gente vai logo pegando a faca, afiando aqui, já vamos partindo para cima. Vamos lembrar que nós precisamos focar no fato que nós somos capazes também de decepcionar. Última coisa esta noite, olhe comigo para Isaías 26. Isaías 26 e versículo 3. Muito importante. Muito importante a gente refocar. Isaías 26 e versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ela confia em ti. Veja bem. Conservará em paz. Você diria que a decepção traz falta de paz? Quando alguém nos decepciona, a gente perde a paz, a gente fica inconformado. Aqui, o profeta Isaías fala que Deus vai conservar em paz aquele cuja mente está firme em quem? Em Deus. Aí continua, porque confia em ti. Nós temos que refocar a nossa visão. Nós temos que nos tornar firmes, nossa mente firme em Deus. Em Deus. E confiar somente em Deus. Sabe, você quer evitar decepção? Confie menos nas pessoas. Confiança é importante, gente, eu sei. Mas a confiança tem que ser conquistada, merecida. E mesmo assim, confie desconfiando. Como assim, pastor? Você tem um filho e uma filha que falou que vai para a casa de fulano e cicrano? Ligue. Está aí, minha filha. Mamãe, você não confiou em mim? Não me leve a mal, mas não. Confie desconfiando. Deixa eu dar aqui uma
uma gema de sabedoria. As pessoas não fazem o que você espera, as pessoas fazem o que você inspeciona. Fulano, você varreu a cozinha? Varri. Vai checar não? Mas eu não falei que varri? Você não confia em mim? Não me leve a mal. Então confie desconfiando. Uma pessoa que você pode confiar 100%, sem restrição, é Deus. Está dizendo o que aqui? Tu conservas em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Decepção vem quando a gente começa a confiar em outras pessoas que são falhas, pessoas que mentem, que enganam, que trapaçam, que são rebeldes, que não seguem a Deus. Você quer confiar realmente em pessoas assim? 100%? Então devemos confiar em Deus. Em Deus. Decepção vem quando nós confiamos em pessoas que não são dignas da nossa confiança. Agora, é claro, existem níveis diferentes e, como eu disse, confiança você conquista. Você merece. E é importante ter confiança, mas confie desconfiando. Com Deus você não precisa confiar desconfiando. Com Deus você confia confiando, 100%. Pode se lançar nas mãos de Deus, nos cuidados de Deus, no amor de Deus, não tem problema. Agora, desconfie. Você conhece aquela história, ou talvez não, um pai que queria ensinar uma lição para o filho. Ele colocou o filho pequeno, ele tem uns 4 anos. Colocou ele em cima de fosse uma prateleira assim, e falou: filho, pule. E o filho: não, eu estou com medo, pai, vou pular não. Pule! Você vai me pegar? Eu vou lhe pegar, estou dizendo, pule. Mas, pai, eu estou com medo, eu vou cair, o senhor vai escorregar, vai pegar. Pule! Vai pegar mesmo? Vou pegar, vai mesmo, vai, posso, pule. Aí o filho pulou, o pai deu um passo para trás, e o filho cai no chão. Primeira lição, meu filho, nunca confie em ninguém. Não confie em ninguém. Um pouquinho drástico, talvez. O irmão lá já fez isso, não fez, irmão? Fez nada, fez. Mas entenda, nós temos que ter cuidado. As pessoas mais decepcionadas na vida são aquelas que confiam em todos e acreditam em tudo. Tem muita gente esperta nesse mundo. Tem muita gente enganosa nesse mundo. Tem muita gente que maquina nesse mundo. Tem muita gente que gosta de fazer jogadas nesse mundo. Então você tem que confiar desconfiando. Eu faço o seguinte, eu dou o benefício da dúvida para todo mundo, mas os meus olhos ficam assim, ó. E ao primeiro cheiro de fumaça, eu vou lá no regulador de confiança e eu abaixo um pouquinho. Eu vou abaixando. Você pode fazer o contrário, se você quiser, você não confia em ninguém. Aí vai aumentando de acordo com a fumaça ou não. Faça o que você achar melhor. Eu, como pastor, eu dou o benefício da dúvida a todos. Eu presumo que todo mundo está falando a verdade, está contando a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Agora eu fico de olho aberto. Quando sinto fumaça, eu vou lá e vou diminuindo. 1 grau. Como no volume, né? No rádio. Você vai lá e vou diminuindo. Diminuindo. Tem gente que está no menos 10. Ninguém aqui, claro. Aqui está todo mundo no 10. Está topado. Mas tem que ir diminuindo, gente. Por quê? Para evitar decepção. Decepção pode tornar você uma pessoa amarga, que vai chegar a um ponto que você não vai confiar em ninguém. E se você não confia em ninguém, você nunca vai poder ajudar ninguém. E você não quer passar a vida sem poder ser usado por Deus para ajudar as pessoas. E o diabo quer fazer isso, o diabo quer pegar decepção e quer quebrar você.
Ele quer quebrar você ao ponto que você vai se tornar uma pessoa cética e amargurada e não vai querer saber de ninguém, que é todo mundo os aproveitador, é todo mundo os mentiroso, é todo mundo um bando de maquinador que fica inventando história, e você vai ficar uma pessoa cética e amargurada com tudo e todo mundo. E vai se tornar uma ferramenta inútil para Deus. Inútil para a sua família, inútil para os seus amigos, porque você não vai ter amigos, porque você não confia em mais ninguém. Porque foi tanta decepção de tantas pessoas, porque você confiou em todo mundo, acreditou em tudo. Eu, como pastor, a minha missão é ajudar as pessoas. E para ajudar as pessoas, eu preciso confiar nas pessoas. Então, como eu digo, eu dou o benefício da dúvida para todo mundo. Agora, olhos abertos, nosso foco precisa estar, sim, em Deus. Só em Deus você pode confiar, sem reservas. Sem reservas. Sempre que a gente tira o foco de Deus e coloca em alguém, nós estamos nos abrindo para uma possível decepção. Nós estamos colocando nossos ovos naquela cesta. Devemos focar em Cristo. Salmo 62, versículo 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Quando você começa a colocar a sua esperança em alguém fora de Deus, você está armando uma decepção. Quando você acha... Eu vou dizer uma coisa aqui que eu fiz essa observação a alguém que eu tentei ajudar muito tempo atrás. Quando alguém começa a atribuir a uma pessoa características que cabem a Deus, quando você você projeta em uma pessoa aquilo que você vai projetar em Deus, é isso aqui, olha. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Quando você começa a colocar a sua esperança em alguém que não é Deus, quando você começa a colocar esperança e fazer de uma pessoa a sua rocha, você vai ter problemas. A nossa rocha é Cristo. Quando você faz a sua rocha outra pessoa que não é Cristo, você começa a projetar naquela pessoa os atributos que cabem a Deus e somente a Deus. Você vai ter problemas, porque aquela pessoa não é Deus. Aquela pessoa é falha igual a você. E aqui o Salmo 62, versículo 5, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Hebreus 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando para quem? Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é quem bolou e quem consumou. Ele que planejou e executou. Então nós temos que olhar para Ele. Não coloque a sua fé e esperança. Não coloque a sua felicidade futura. Não coloque todos os seus planos. Não coloque tudo isso em cima de uma pessoa. Porque eu estou lhe falando, você vai ser decepcionado. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter decepção. Então depende em Deus, tão somente em Deus. E quando tiramos o foco de Cristo, a decepção vem com facilidade. Facilidade. Então, resumindo, mais uma vez, pela quarta vez, não estou menosprezando o pecado, mas a realidade é que todos nós somos pecadores e todos nós somos capazes de decepcionar uns aos outros. Eu sou capaz, você é capaz. Mas Deus nunca, jamais nos decepciona. Amém? E vamos orar.